Seja bem-vindo à série Look Costureiro da Vestida de Sonhos. Aqui você vai aprender a modelar, cortar e costurar as peças mais incríveis que o seu guarda-roupa já viu. Feito para quem não sabe costurar aprender do zero e para quem já sabe se aprimorar. Tulipa, bufante, japonesa, copinho, raglan, duas folhas, morcego, sino, presunto, drapeado, globo, meia cava, 3/4, 7/8, curta ou longa. Todas as modelagens base têm infinitas possibilidades de interpretação e com a manga não é diferente. É ela que tem todos os comprimentos, volumes, recortes e você com certeza tem uma queridinha do seu coração. Hoje eu vou te ensinar como fazer a base da manga e te explicar todas as possibilidades e possíveis defeitos. Deu pra ver que ainda tem muito a aprender, né? Então já se inscreve no canal e ativa as notificações para aprender a ser uma costureira de responsa. E pega esses materiais pra gente começar. Lápis ou lapiseira, curva francesa, carretilha, papel, fita métrica, régua reta, carbono e esquadro. Uma coisa que é importante frisar sobre a manga é que você não tem uma manga base padrão que você vai usar em todas as peças, infelizmente. O que acontece é que se você tem um vestido justo, por exemplo, que você não alterou nada naquela cava, você tem uma manga. Já se você está fazendo uma peça de malha que é bem ajustada, você tirou uma medida tanto na altura da cava quanto na largura. A gente diminui porque a malha estica e a gente quer que ela fique ajustadinha no corpo. E aí eu também tenho que tirar medidas dessa manga para essa peça que é de malha. Então, basicamente, se você for fazer uma peça que tem alteração de cava, você vai ter que fazer uma nova manga para ela. A gente chama essa manga de base porque ela é como as outras peças que são base para que a gente faça interpretação para outros modelos. Então é a partir dela que você vai fazer uma manga bufante, uma manga plissada, uma manga tulipa e o que mais a imaginação pedir. Então, para fazer a manga base, você vai precisar do contorno da cava, da medida do ombro, do contorno do punho e do comprimento da manga. Para fazer a base da manga, é interessante que você use o comprimento longo, porque aí depois você pode vir e interpretar colocando do comprimento que você quer de acordo com o modelo que você for interpretar. Aqui eu vou fazer ela de um tamanho intermediário para você conseguir enxergar os detalhes melhor, mas se possível é interessante que você faça a sua no tamanho longo. E aí, para começar, a gente vai precisar de uma medida chamada contorno da cava. E essa medida não está em nenhuma tabela, porque a gente vai, na verdade, somar a cava da frente com a cava das costas. Quando for medir, meça com a fita em pé. E eu gosto de ir indo aos pouquinhos assim, ó, sem ficar tentando encaixar a fita inteira de uma vez. Aqui deu 19,3. E nas costas eu faço a mesma coisa. E aqui deu 20,6. Como meu papel vem no rolo, eu sempre pego o comprimento da manga e adiciono 6 centímetros para a metragem do papel. Já no seu caso, se você tiver aquelas folhas avulsas, pode fazer em uma normalmente. Para começar, você vai dobrar o papel ao meio, mantendo o comprimento. No meu caso, os 36 centímetros está daqui para cá, então eu vou dobrar assim. Quando você for dobrar, observe bem se essas lateraisinhas estão ficando bem certinhas para não dar problema depois também. Antes de iniciar, vamos marcar 2 centímetros daqui do início para baixo e esquadrar, usando como apoio a dobra do papel. E esse aqui vai ser meu ponto 1. Do 1 vindo para a direita, vai ser metade do contorno da cava menos 1. O que acontece? Você vai somar a cava da frente com a das costas, que aí você tem o contorno da cava, que no meu caso deu 39,9. E eu pego esse número e divido por 2, que no meu caso deu 19,95. E aí eu subtraio 1, que dá 18,95. E aí eu vou fazer essa marcação nessa posição. E aqui eu tenho meu ponto 2. Descendo a partir do 1, eu vou marcar o comprimento da minha manga, que no meu caso são 30 centímetros. Eu vou marcar 30 aqui e 30 aqui, para eu poder fechar esse retângulo. E aí é só encostar o esquadro na reta e esquadrar. E aqui é meu ponto 3. Feche o retângulo, encaixando exatamente onde está o ponto 2. Descendo a partir do ponto 1, você vai marcar aqui o ponto 4, que é a medida do ombro mais 2. Essa é uma medida padrão que a gente usa para fazer uma manga padrão, tipo de uma camiseta. Mas supomos que você quer fazer uma manga que não é tão folgadinha igual de uma camiseta, você quer uma manga mais ajustada ou não, você quer fazer o contrário, você quer uma manga mais folgada. O que você faz para conseguir esse resultado? Partindo do ponto 1 ao 4, você vai marcar a medida do ombro mais 2.
No caso do manequim, a medida do ombro dele são 10 centímetros, mais 2 dá 12. E aqui é meu ponto 4. Para marcar o ponto 5, eu dependo do ponto 4. Eu vou marcar ele na diagonal, vindo a partir do ponto 1 até encostar na linha do ponto 4, marcando a medida entre 1 e 2, que é metade do contorno da cava menos 1, que dá 18,95. Então eu vou marcar aqui 18,95, que é quase 19. E aqui eu tenho o meu ponto 5. E é aqui que a gente começa a entender o que a gente faz para ajustar ou folgar uma manga. Partindo aqui do ponto 4, eu vou medir para saber quanto que tem até o ponto 5. Nesse caso aqui, tem 14,5. Como o papel está dobrado, eu vou multiplicar isso por 2. Então, aqui está dando 14,5, que multiplicado por 2 dá 29. E aí eu vou vir aqui na altura do busto e vou ver como que isso está ficando. Como o manequim é metade do adulto, eu coloquei metade da medida aqui. E dá pra ver que ele tá ficando meio folgadinho, como se fosse uma manga de camiseta. Mas aí agora supomos que você tá fazendo um vestido de festa, que você quer que a manga fique bem ajustada, porque como a gente já tá cansada de saber, vestido de festa é pra ser bonito. Então você vai estar lá toda amarrada, mas tá belíssima e pleníssima. E quero a minha manga ali, ó, bem ajustadinha. O que que eu vou fazer? A fita métrica, partindo do ponto 1, vai funcionar como se fosse um ponteiro de um relógio. Então eu sei que a minha medida é 18,95. Então eu posso colocar isso para cima ou para baixo. Quando eu coloco para baixo, eu noto que a medida que eu teria, no caso dessa linha, que é a linha do ponto 4 para cá, fica menor do que aqui nessa parte de cima. Assim como se eu fizer ela o contrário e colocar ela aqui para cima, eu observo que ela fica maior do que aqui, que eu tenho a medida do ombro mais 2. A gente sempre mantém essa medida tanto para ajustar quanto para aumentar. E aí você encaixa no ponto 1 e vai subir. E se você quiser ajustar, você encaixa no ponto 1 e vai descer. Então, por exemplo, supomos que eu deixe ele bem aqui, ó, nessa parte. Não tem como eu te falar, você tem que subir tanto para aumentar tanto ou descer tanto para diminuir tanto. Porque é realmente um teste, você vai colocando, vai medindo, vendo como tá ficando no braço até chegar no resultado que você quer. Então, por exemplo, eu marquei aqui. E aí, vindo a partir daqui onde é o ponto 4, eu tenho 17 centímetros. Então, 17 multiplicado por 2 dá 34. E aí aqui, ó, quando eu coloco, ó, na altura do busto aqui, e eu vejo que ele já ficou bem mais folgado. Lembrando que a gente sempre faz isso observando se está sobrando espaço para dentro do braço e para fora também, em todas as direções. Eu nunca vou fazer uma folga pensando só no que está sobrando aqui, eu tenho que deixar isso sempre centralizado para ver quanto que está sobrando em todos os lados. E aí eu percebo que ela ficou bem mais folgada, e foi só um pouquinho que eu aumentei. A diferença que eu tenho aqui nem é tão grande, tá vendo? O que significa que eu nem tenho que subir tanto e nem descer tanto para conseguir deixar ela mais ajustada ou mais folgada. Então vai indo com calma, testando, até você chegar no resultado que você quer. E eu gosto sempre de marcar um pontinho e ir testando no meu braço para ver como é que tá, porque às vezes eu vou marcando vários pontos e aí fica aquela coisa confusa. Então marca um pontinho, vê como que tá, coloca no braço, tá próximo do resultado que você quer, se tá do jeito que você quer, para não ficar confuso. E aí, a partir do momento que ficar do jeito que você quer, você pode ir lá e marcar realmente essa linha do ponto 4. Então, supomos que eu tô fazendo uma camisa, quero realmente uma manga que seja mais folgada, descobri que eu quero esses 34 que eu tinha falado anteriormente. E aí, como é que eu vou marcar isso? Eu já sei que para ter 34, o meu ponto é esse daqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou esquadrar, encaixando nessa linha reta, até esse ponto. E aí aqui passa a ser o meu ponto 5 e aqui nessa parte passa a ser o meu ponto 4. Então é simples assim, mas supomos que você agora quer deixar ela ajustada. É só você fazer a mesma coisa, ó. Você vem, marca os 18,95. Beleza, vi esse tamanho, vi que ficou ajustadinho aqui no meu braço e aí eu faço a mesma coisa. Pego o esquadro, encaixo aqui. E aqui é o ponto 4 e aqui o ponto 5. Então, eu esqueceria toda essa parte e a minha modelagem viria até aqui, ou esqueceria toda essa parte e minha modelagem viria até aqui. E é assim que você faz para ajustar ou folgar uma manga. Então, como que eu quero? É uma manga de camiseta mesmo? O meu ponto 5 vai ser aqui, e aí é só marcar uma linha na diagonal com a régua reta. Aqui no ponto 3 ao 6, você vai pegar o punho. Então, no caso do manequim, a metade do contorno do braço dele nesse ponto são 26 centímetros, que dividido por 2 dão 13. E assim eu encontro o meu ponto 6. Depois, é só puxar uma linha reta do ponto 5 ao ponto 6, criando a lateral da manga.
Agora nós vamos encontrar o ponto A, B e C. Você vai pegar essa medida da diagonal, que no meu caso é 18,95, e vai dividir por 4, que aqui deu 4,73. Então eu vou colocar a fita aqui na diagonal e vou marcar 4,73. Então aqui eu tenho 4,5, 6, 7, eu marco aqui e marque a mesma medida mais 2 vezes. E aí aqui eu tenho o ponto A, B e C. A partir do ponto A, você vai usar o esquadro, vai encaixar aqui na diagonal e vai marcar 2 centímetros para cima. No ponto B, você vai encaixar o esquadro também e vai marcar a partir do ponto B meio centímetro e a partir do ponto B 1 centímetro. Para cima também, criando 2 pontinhos assim. No ponto C, você vai esquadrar, só que agora para baixo, e a partir dele você vai marcar meio centímetro e depois 1 centímetro. E aí aqui nós temos o ponto A1, esse aqui é o B1 e esse aqui é o B2. Aqui eu tenho o C1 e aqui eu tenho o C2. Para fazer a cabeça da manga, você vai usar a curva francesa, vai pegar na linha do ponto 1, no A1 e no B1. Aí você vai movimentando a régua até ela pegar nos 3 pontos. Aí você vem e para no B1. Quando você fizer isso, o que você vai fazer? Você mantém a régua aqui e aí você vai escorregar ela até ela chegar no B2. E aí é só você puxar até ele. E aí fica assim. Vire a régua. E aí você vai encaixar pegando nos pontos de baixo e depois nos pontos de cima. Então você vai pegar B1 com C2 e 5 e depois B2 com C1 e 5. Então é só você se guiar com o que está embaixo e depois com o que está em cima. Então eu venho primeiro nesses de baixo. E aí é sempre assim, você vai movimentando a régua até ela encaixar nos 3 pontos. Faça a curva. E aí é só movimentar de novo até encaixar no de cima e fazer a curva novamente. E aí fica assim. Para finalizar, você vai pegar o papel carbono e vai deixar a parte escura dele virada para cima. E vai colocar por baixo do molde. Você vai passar a carretilha na curva de cima. Quando você faz isso, você está transferindo a parte de trás da manga para o outro lado do papel. E aí copia a lateral e a barra também. Quando você abre o papel, a manga está inteira. Aqui onde tem o vinco da dobra, marque uma linha reta e escreva fio do lado. Apague a linha de cima, para que desse lado só fique a linha de baixo, que é a frente. Escreva do lado direito um F de frente e do lado esquerdo um C de costas. E essa é a nossa base da manga. Vontade de costurar, né, minha filha? Então já se inscreve no canal e ativa as notificações, porque nos próximos vídeos eu vou te ensinar a modelar, cortar e costurar uma jaqueta para deixar o coração do crush aquecido nesse inverno. Isso que é um presente do Dia dos Namorados para ninguém botar defeito, né? Me conta aqui nos comentários o que você achou e me dê sugestões de assuntos para os próximos vídeos. Meu nome é Priscila Rodrigues Azevedo e eu estou vestida de sonhos. Então já se inscreve no canal e ativa as notificações para aprender a ser uma costureira de responsa. E